Coloca a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença porque é verdade, nós temos nada além de Ti. Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa esperança, Senhor. Por isso não perecemos. Por isso continuamos, por causa de Jesus Cristo, continuamos de pé. Pai, obrigado pela Tua presença nessa noite. Obrigado pelo Teu Espírito em nós, nos conduzindo, nos orientando e derramando sobre nós a Tua graça. Pai, Tu és o nosso bem maior. Tu és o que temos de mais precioso, por isso estamos aqui essa noite. Para com a nossa vida Te adorar, Senhor, bendizer o Teu santo nome e dizer que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela Tua presença. O que seríamos de nós, Senhor, sem o Senhor sendo Deus, Pai, que nos socorre, Senhor, no tempo da angústia, nos socorre nas aflições e se alegra com a nossa alegria. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, não temos como responder, mas respondemos com a nossa vida no Teu altar. A Tua presença é que nos faz continuar todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, como é bom sentir o Senhor aqui conosco, porque existe uma palavra: eis que estarei convosco todos os dias, e o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, igreja, boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Podem sentar. Deus tem uma palavra para o nosso coração, eu tenho certeza que é uma palavra do céu, porque agora o culto vai ser do céu para a terra. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler do versículo 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Quem está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus, né? Essa é uma alegria que não passa, viver na presença do Senhor. Acharam? Prestem bem atenção, é a oração do Pai Nosso. E Deus ministrou durante a semana no meu coração sobre essa oração. E às vezes a gente ora, às vezes a gente lê essa oração, mas a gente não percebe nas entrelinhas o que realmente essa oração significa para nós. E é isso que eu quero transmitir para a igreja nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Não se distraia agora, não deixe que nada venha roubar a sua atenção, porque eu sei que Deus tem algo para ministrar no nosso coração nessa noite. Queridos, é muito bom saber que não pertencemos a esse mundo. Isso precisa ser mais do que uma certeza. Isso tem que ser uma convicção. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos só passeando por essa terra. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Entenda que a nossa linguagem, os nossos valores, a nossa família, o nosso comportamento é do céu. Se não é, deve ser. Porque se não pertencemos a esse reino, qual reino pertencemos? Se não estamos aqui como mundo, estamos aonde? E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Vivendo a cultura do reino de Deus. Vivendo a cultura do reino de Deus. Por que não somos desse mundo? Porque Deus já nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu perfeito amor. Deus já fez isso. Quando Ele estava naquela cruz e quando Ele disse, está consumado, houve uma mudança de reino. Antes pertencíamos ao reino das trevas, estávamos condenados. Mas quando Cristo disse naquela cruz, está consumado, houve uma mudança de reino. Agora, a nossa vida pertence ao céu.
E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus Cristo. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte, palavras do próprio Jesus Cristo. João 17 a gente chama de oração sacerdotal. É onde Jesus está num momento com seus discípulos e ele ora para os seus discípulos. Mas ele ora também por mim e por você. E ele diz o seguinte, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, queridos, eu quero que essa noite você tenha uma convicção de que você é príncipe do Senhor. E você, mulher, é princesa do Senhor. Porque se somos filhos de um rei, somos príncipes. E devemos andar como tal. E nessa noite eu quero pensar junto com vocês sobre a cultura do reino. A cultura do reino, o que é cultura? Quando a gente fala a palavra cultura, ou quando você escuta a palavra cultura, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? Vem comportamentos, vem um linguajar, vem um vocabulário, vem a maneira de se vestir, vem a maneira de se comportar, vem a maneira de falar. Uma vez perguntaram assim para mim, pastor, você não é de Piracicaba não, né? Eu falei, como é que você adivinhou? Porque eu não tenho sotaque. Por quê? Isso é cultura. Então, queridos, a gente precisa entender o que é a cultura do reino que nós pertencemos. A minha oração é que você saia daqui hoje entendendo que você não pertence ao reino desse mundo. Como Jesus Cristo mesmo disse, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Amém? E Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, Jesus Cristo iniciou de uma forma maravilhosa. Ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele começou, assim que ele saiu do deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, ele começou o seu ministério e começou a pregar sobre o reino de Deus. E a primeira frase que ele dizia no início da sua pregação era arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Interessante que ele não falou vai chegar. Ele falou já chegou. Já chegou. Ou seja, nós temos um reino para ser vivido. Aqui na terra, não precisa morrer para viver o reino de Deus. O reino de Deus é possível vivê-lo, desfrutá-lo aqui na terra. Porque Jesus Cristo, na sua oração, ele disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo deixou muito claro que a vontade do céu precisa ser estabelecida na terra. Porém, nesse reino da terra, a vontade de Deus não pode ser estabelecida. A vontade de Deus é estabelecida no seu reino, quando ele é vivido aqui na terra, através de mim e através de você. E hoje a gente vai conhecer a cultura do reino. Mas entenda uma coisa, se a terra for o seu modelo, grave isso que eu vou dizer para você, se a terra que vivemos, for o seu modelo, a sua vida vai só descer, porque a sua vida só vai pertencer a esse plano. Mas se o seu modelo for o céu, se o seu modelo, o nosso modelo, for o céu, nós vamos viver o céu aqui na terra. Quem quer viver o céu aqui na terra? Amém? É possível. Eu não estou falando uma coisa imaginária, não. Isso é Bíblia pura. E por falar nisso, mantenham ela aberta, porque hoje vamos explorar muito a palavra de Deus. É possível viver o céu na terra. Quando a gente fala que os céus estão abertos, não é uma emoção. É que literalmente os céus estão abertos. E Deus está trabalhando, Deus está derramando a sua graça, o seu poder, a sua glória sobre nós. É possível. De repente, você deve estar imaginando, mas como eu posso viver o céu aqui na terra? Como eu posso viver o reino de Deus aqui na terra? Através de uma coisa que se chama identidade. Reconhecer que você é filho e filha de um rei. Tem filho e filha de rei aqui? Você é um filho e uma filha de um rei. De um rei. Você sabia que seu pai é rei? É rei? O meu pai é rei? Você sabia disso? Ou você não tem essa noção? Quando identificamos isso,
nós entendemos que pertencemos a um reino e vamos agir, caminhar como príncipes, como filhos e filhas desse rei. Agora, queridos, precisamos entender que essa oração que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos, ele ensinou para todos os discípulos. Não só aqueles que estavam ali, mas para todos que se tornariam discípulos de Deus, discípulos de Cristo. E eu vou fazer uma pergunta: tem algum discípulo aqui? Hoje eu só estou perguntando, né? Porque eu quero que vocês fiquem acordados. Precisamos reconhecer que somos discípulos de Deus, discípulos de Cristo. E quem é um discípulo? É aquele que segue, que caminha junto com o seu mestre. E como conseguimos caminhar com Jesus? Quando entendemos que o reino de Deus já chegou. E com isso começamos a caminhar com Ele. Entenda que essa oração do Pai Nosso, ela tem exatamente o critério de mostrar que pertencemos a um reino como filhos amados. E eu quero desmembrar hoje, nessa noite, essa oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, mostrando, através da palavra de Deus, o que acontece quando vivemos o reino de Deus aqui na terra. Amém? E a primeira coisa, quando vivemos a cultura do reino de Deus aqui na terra, recebemos a paternidade divina. Quando vivemos o reino de Deus aqui na terra, a primeira coisa que acontece, recebemos uma paternidade divina. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 9, começa a sua oração assim: Pai nosso que estais no céu. Agora entenda uma coisa: antes dele ser nosso, ele precisa ser meu. Antes dele ser nosso, ele precisa ser meu. Então a gente precisa reconhecer essa paternidade. Por mais que de repente o seu pai não olhe para você como deveria, a sua mãe não olhe para você como deveria, mas existe um Deus que é pai, que os olhos dele estão sobre você, a sua casa e a sua família. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é essa paternidade divina. E é interessante que o que Deus mais deseja é a expressão tal pai, tal filho. Já ouviram essa expressão? Tal pai, tal filho. É o que Deus mais deseja. Ele deseja olhar para a gente e falar: esse é meu filho amado. Esse é meu filho em quem eu tenho alegria, como ele fez com o próprio Jesus Cristo. E a maior identificação de que estamos realmente vivendo o reino de Deus aqui na terra é quando reconhecemos que somos filhos amados do Senhor. Entenda uma coisa: na cultura do reino você não é um empregado. Na cultura do reino você não é um empregado, você é filho. Grave isso. Na cultura desse mundo você pode ser um empregado. Você pode ser uma pessoa que o mundo olha como serviço. Mas para Deus não. Na cultura do reino de Deus, você é um filho amado. E eu de repente estou falando com pessoas aqui que acham que não é digno de ser chamado de filho. De repente fez alguma coisa no passado que hoje ainda continua te condenando. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão com sentimento de culpa, achando que não é digno de ser chamado de filho. Mas Jesus Cristo nos diz, através de uma parábola, exatamente sobre isso. De repente você está dizendo: não me chame de filho. Eu não sou digno disso, mas me chame de seu empregado. Pelo menos eu estarei perto do Senhor. Alguém conhece essa palavra do filho pródigo? Queridos, Lucas capítulo 15, presta atenção nessa parábola, versículo 19 em diante diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, grave isso, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. De repente isso deve estar passando na sua mente hoje à noite. Eu não sei de repente como foi o seu passado, o que você de repente fez e que gerou em você um sentimento de culpa. Mas essa noite Deus está olhando para mim e para você, cheio de compaixão, e te trazendo de volta para o reino dele, para o reino de Deus. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa. Ei, hoje é noite de festa. Hoje é noite de festa. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu retorno. Ou seja, esse filho que saiu do reino de Deus, voltou para o reino de Deus e foi recebido pelo seu pai. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se você entrou com essa sensação de não ser digno de ser chamado de filho, essa história essa noite vai mudar. Porque hoje é noite de salvação, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de reconciliação e hoje é noite de voltar para o reino de Deus. Porque é possível viver o reino de Deus. Entenda uma coisa, não tem a ver com o que fizemos. Tem a ver com quem somos. Grave isso. Não tem a ver com o que fizemos. Tem a ver com quem somos e quem Deus é. Ele é Pai e nós somos filhos. Quando vivemos o reino de Deus aqui na terra, entenda uma coisa, somos perdoados. Quando vivemos o reino de Deus aqui na terra, somos reconciliados por Jesus Cristo. Quando vivemos o reino daqui da terra, somos nova criatura. Nova criatura. Queridos, é possível. O próprio Jesus Cristo disse nessa mesma oração sacerdotal: Pai, eu não peço que tires do mundo, mas o que livre do maligno, livre do mal. Ou seja, que nesse mundo eles possam viver o reino de Deus, o reino do meu Pai. Amém? Então, Jesus, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do que você faça ou deixe de fazer, Ele não vai te amar mais e Ele não vai te amar menos. Jesus Cristo te ama profundamente e completamente. Sinta esse amor. Saia daqui hoje entendendo que Ele te ama como filho. Quando Deus olha para você, Ele te vê como filho. Ele te vê como uma filha amada. Romanos capítulo 8, versículo 15, presta atenção nisso. Pois vocês não receberam espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? Em nós existe um Espírito que testifica com o Espírito de Deus e nos faz dizer, Abba, Pai. Quando você chama Deus de Pai, entenda que é o teu Espírito, o Espírito Santo que habita em você, que está promovendo esse reconhecimento de que Ele é Pai e de que nós somos filhos amados. Então, queridos, a primeira coisa para você entender que você está vivendo o reino de Deus aqui na terra é quando você reconhece a paternidade divina. Amém? Vocês estão comigo? Segundo ponto importante, quando vivemos a cultura do reino de Deus aqui na terra, priorizamos a vontade do Pai. Priorizamos a vontade do Pai. O que é prioridade para você hoje? Faça uma autoanálise aí e veja na sua vida o que é prioridade para você. O que você tem colocado no topo da sua lista? Porque isso vai identificar se você está vivendo o reino de Deus ou não. Mateus capítulo 6, versículo 10, a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora eu pergunto, no céu pode haver alguma coisa fora da ordem? No céu pode haver alguma coisa fora do lugar? O céu é perfeito. E eu tenho uma coisa para te dizer essa noite. É para lá que estamos indo. Amém? Como eu falei, estamos de passagem. Mas eu quero que você traga na sua consciência o seguinte: no céu, existe alguma coisa errada? Então, quando Deus diz assim, o próprio Jesus diz, faça a vontade que no céu existe, se cumprir aqui na terra, Deus está dizendo o seguinte: estabeleça o reino sobre todos nós.
que a vontade desse reino, que é perfeita, seja estabelecida na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho. O ser humano, ele tem mania, querido, de fatiar a sua vida. Isso é uma coisa que é da natureza humana. O trabalho é uma coisa, a família é outra coisa, os filhos é outra coisa, a igreja é outra coisa. Não. Para Deus isso tudo é uma coisa só. O que é? Você. Quando Deus olha para você, Ele está vendo sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, seu trabalho, sua saúde, suas dúvidas, seus medos, seus questionamentos. Deus, Ele te vê por completo. Nós é que fatiamos a nossa vida. Então, quando o reino de Deus é estabelecido na nossa vida, que é a maior vontade de Deus sobre nós, esse reino, ele pode ser vivido em todas as esferas da nossa vida. Em todas as esferas da nossa vida. Por isso, queridos, não precisamos temer a vontade de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Viver o reino de Deus aqui na terra vai nos ausentar de problemas? Não. Vai nos ausentar de aflições? Não. Mas vai fazer a gente viver todas elas de cabeça erguida, entendendo que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e que a vitória já foi declarada. A vitória, ela não é uma possibilidade, a vitória é uma certeza no reino de Deus. A vitória é uma certeza. E a gente precisa entender que quando priorizamos a vontade de Deus, a nossa vida, estamos permitindo que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida. Sabe, queridos, no reino de Deus não há tristeza, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há preocupação, no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há dor. Então, quando a gente começa a viver o reino aqui, a gente começa a superar todas essas coisas que o mundo proporciona para nós. Porque o reino desse mundo propõe o quê? Tristeza, dor, princípios invertidos, valores invertidos, destruição da família. Entenda uma coisa, entenda isso que eu vou dizer. A dinâmica da fé, grave isso. Deus ministrou isso no meu coração quando eu estava escrevendo essa mensagem. A dinâmica da fé é o seguinte: é você se apossar do reino de Deus e confrontar com a sua realidade terrena. Grave isso, a dinâmica da fé é você se apossar do reino de Deus e confrontar com a sua realidade terrena. Essa é a dinâmica da fé. Aí você vai falar, mas pastor, o que significa isso? Eu vou explicar. É dizer o seguinte: não tem doença no reino do meu Pai, então não tem doença na minha casa, não tem doença na minha família, não tem doença na minha vida. Você está confrontando o reino de Deus com a sua realidade. Não existe escassez no reino do meu Pai, então não existe escassez na minha casa, na minha família, na minha vida. Você está confrontando o reino de Deus com a sua realidade. Não existe medo no reino de Deus, então não existe medo na minha casa, na minha família, na minha vida. Então a dinâmica da fé é isso, é confrontar o reino de Deus com a realidade, é se apossar desse reino, como filho, e colocar ele em choque com a sua realidade. E aí você vai começar a viver o reino de Deus. Entenda uma coisa: a realidade terrena não pode suportar a realidade do céu. Grave isso. A realidade terrena não suporta a realidade do céu. Por isso que vencemos em Cristo. Porque quando apossamos da realidade do céu, que é o reino de Deus, vencemos a realidade da vida. Por isso que não pertencemos a esse mundo, porque somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Isso é a dinâmica da fé. E é assim que a gente precisa entender. Entenda uma coisa. Alguém lembra do milagre? Meu microfone está saindo aqui. Pronto, voltou. Lembra do milagre da viúva, em 2 Reis, capítulo 4? Olha o que é a dinâmica da fé. Olha o que é se apossar do reino de Deus na realidade da vida. Essa viúva tinha perdeu o seu marido, e os seus filhos iam ser pegos como pagamento de dívida. E essa viúva encontra com o profeta e pede ajuda. E ele pergunta para essa mulher: o que você tem em casa? E ela diz que ela tem apenas uma vasilha com um pouco de azeite. Essa é a realidade da terra.
ela tem uma vasilha com um pouco de azeite. E aí o profeta vira para ela e diz assim: então faz o seguinte, pega o máximo de vasilhas que você puder. O que o profeta estava olhando? A realidade do céu. Ela estava olhando a realidade da terra. Ele estava olhando a realidade do céu. Vai entendendo o que é a dinâmica da fé. E na medida que as vasilhas foram chegando, ela foi derramando o azeite nessas vasilhas. E essas vasilhas foram enchendo, foram enchendo, foram enchendo. E quanto mais vasilha, mais se enchia de azeite. Agora, o mais curioso é o seguinte: num determinado momento, a viúva vira para o filho e fala: traz uma outra vasilha, porque ainda tem azeite escorrendo. Ele diz para ela: acabou. Agora, o texto diz que o azeite não acabou, o azeite parou. O azeite não acabou, ele parou. Sabe o que significa isso? No reino de Deus não há limites. No reino de Deus nada se acaba. Então, quando você traz o reino de Deus para a terra, não existe limite para a sua vida. Não existe limite para a sua casa. Não existe limite para a sua saúde. Não existe limite para as suas finanças. Não existe limite para os seus negócios. Não existe limite para o seu relacionamento. Porque no céu nada se acaba. Percebeu? Ela olhou para a dinâmica do reino da terra. Ele olhou para a dinâmica do reino de Deus. Foi confrontado, porque isso é a fé. É tomar posse do reino e confrontar. E as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer. Quem quer viver essa dinâmica aqui? Então, queridos, creia. Creia nesse Deus maravilhoso. Tome posse do reino de Deus. Como Jesus Cristo disse, é chegado o reino de Deus. Terceira coisa importante, quando vivemos a cultura do reino. Oramos diariamente. Quem vive no reino de Deus é uma pessoa que ora todos os dias. Quem vive no reino de Deus é uma pessoa que fez da oração o seu estilo de vida. Oração não é uma coisa momentânea. Oração deve ser um estilo de vida. Ah, pastor, eu não sei orar. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você não sabe conversar? Oração é uma conversa. Entre pai e filho. Entre pai e filha. Oração é uma conversa. Como você conversa com as pessoas, conversa com Deus. Às vezes você fala mais coisas sobre a sua vida para as pessoas do que para Deus. Às vezes os seus vizinhos sabem tudo sobre a sua vida e Deus não. Não é que ele não sabe. Ele sabe porque ele é soberano. Mas você não contou para ele. Porque ele deseja ouvir a sua voz. Mas o vizinho do lado sabe tudo sobre você. Agora eu te pergunto, ele resolve alguma coisa? O vizinho do lado? Não. Então, queridos, quem vive no reino de Deus é uma pessoa de oração. A oração, ela movimenta, a oração, ela transforma, a oração, ela realiza. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é uma oração, é um pedido. O que você tem pedido para Deus todos os dias? Eu sei que dentro de você tem desejos, sonhos, projetos. Você já colocou isso diante de Deus? Ou você está esperando o milagre acontecer? O mar não vai abrir se você não levantar a mão com o cajado que está na sua mão para o mar abrir. Lázaro não vai ressuscitar se você não abrir a pedra, tirar a pedra do lugar. Entenda que vida com Deus é uma vida de relacionamento. E relacionamento é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele. E nós fazemos a nossa parte. Agora eu te pergunto, qual é a parte mais fácil? A de Deus ou a nossa? Tirar a pedra é fácil. Agora é ressuscitar. Aí já é outra história. Aí é outra história. Então, queridos, a gente precisa ser homens e mulheres de oração. Por isso que eu falo, uma terça-feira aqui, que é a tarde da oração, devia estar lotado. Pessoas clamando, pessoas orando, pessoas intercedendo pela sua casa, pessoas intercedendo pela sua família. Sabe, queridos, a Inglaterra, a Europa, no modo geral, ela está morta. Ela foi o berço do avivamento. Ela está morta. É triste de ver o que está acontecendo lá.
igrejas fechando. As pessoas não sentem mais vontade de orar. As pessoas não clamam mais pelas suas famílias. As pessoas não clamam mais pela sua casa. O berço do avivamento está morto. Não sei você, mas isso me entristece muito. Está morto. Mas a gente ainda está aqui, a gente está de pé, a gente está orando, a gente está clamando. Entenda uma coisa, enquanto existir fôlego de vida em nós, não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de pedir. O próprio Senhor diz, clama a mim e eu responderei. Ele é a resposta para todas as questões e demandas da nossa vida. A gente tem tempo para tudo e para orar. Por isso que eu falo, o que é prioridade? O que está na lista da sua prioridade? Comece o dia orando. Não existe forma para orar, não precisa estar de joelho, não precisa estar qualquer jeito. Traga Deus na sua mente, ore a Ele, peça a Ele que a vontade, que esse reino seja estabelecido na sua vida. Ore, coloque para Ele cada necessidade. O que você precisa hoje? Eu botei uma lista aqui, precisa de pão, precisa de provisão financeira, precisa de paz, precisa de cura, de fé, precisa de um coração mais quebrantado. O que você precisa hoje? Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está presente. Lembra o que Jesus Cristo disse para aquele cego? Quando ele encontrou aquele cego e o cego veio clamando, a primeira coisa que ele perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta absurda, né? Mas não. Porque tem gente que não quer ser curado, porque às vezes ficar doente é confortável. Ficar doente as pessoas visitam, traz presente, você ganha chocolate diferente, né? Você ganha... Às vezes ficar doente é mais cômodo. Por isso que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E Ele está perguntando essa noite para mim e para você. O que queres que eu te faça? O que você está precisando? Ah, pastor, Ele sabe, eu sei que Ele sabe. Mas você sabe o que você quer? Você sabe qual é a sua necessidade, o que você precisa? Porque enquanto estamos nesse mundo que vivemos, apesar de não fazer parte desse mundo, nós temos as nossas necessidades. A sua família tem necessidade, o seu trabalho tem necessidade, os seus filhos têm necessidade, você tem necessidades. Que tudo isso você possa submeter ao senhorio de Cristo. Por isso que Ele diz, clama a mim e eu responderei. Peça ao seu Pai através da oração. Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara. A oração não significa orar e ficar de braços cruzados. A gente precisa fazer a nossa parte. Entenda, a palavra oração é a junção de duas palavras, oratória e ação. É falar e fazer. Você quer arrumar emprego, mas acorda meio-dia e não leva currículo a lugar nenhum. Não adianta orar. Você vai orar para o resto da sua vida. Não adianta. A dinâmica da oração é uma ação com fé. É uma ação com fé. Fazer o que precisa ser feito, crendo que Deus está trabalhando em favor daquilo que você está pedindo, aquilo que você está colocando diante dEle. Essa é a dinâmica da oração. Não é cruzar os braços e falar, nossa, eu oro tanto, mas Deus não faz nada. Vai fazer. Você precisa agir, precisa fazer o que precisa ser feito. Precisa recuar, precisa dar um passo para trás na sua vida, dê o passo para trás. Precisa mudar um pouco o seu estilo de vida, muda. Mas faça alguma coisa, só orar não vai adiantar. Ah, mas Deus é soberano, Ele sabe que eu quero, Ele faz. Ele pode mudar a sua vida assim, no estalar de dedos. Mas se Ele fizer isso, Ele vai estragar você. Porque todo o processo de mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, primeiro Ele cuida de dentro, para depois Ele cuidar do lado de fora. Por isso que quando Jesus chegava nos ambientes e quando Ele chegava para fazer um milagre, primeiro Ele dizia, a paz esteja convosco. Por quê? Porque Ele primeiro quer cuidar de dentro de você. Cuidar do lado de fora para Deus é muito, muito fácil. Agora, cuidar de dentro de pessoas teimosas, de pessoas pecadoras como nós, de pessoas que só pensam viver coisas desse mundo, é difícil. Então, a gente precisa ser tratado. Entenda o seguinte, todas as dificuldades da vida é tratamento de Deus. Grave isso.
Todas as dificuldades que você passa na sua vida é tratamento de Deus. Não é castigo, não é punição, porque Deus não é isso. Deus é amor. Entenda uma coisa, Deus não tem prazer no seu sofrimento, no nosso sofrimento. Deus é bom. Ele não tem prazer. Ele quer que você viva bem. Porém, Ele não dispensa o sofrimento e a dor para te trazer para mais perto dEle, para te deixar mais maduro, para te deixar mais madura. Amém, queridos? Então, é através da oração que as mudanças acontecem na nossa vida. Então, queridos, não parem de orar. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21 em diante, diz assim: eu lhes asseguro, olha que fantástico isso, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Agora, queridos, eu trouxe esse mesmo versículo na versão A Mensagem, que eu achei simplesmente fantástica, essa tradução para esse versículo. Preste atenção, mesmo versículo, Mateus 21, versículo 21 e 22. Sim, e se vocês abraçarem a vida do reino, se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. Olha que fantástico isso. Se vocês abraçarem o reino, se vocês se apossarem do reino de Deus aqui na terra, aí você pode pedir o que você quiser. Enquanto você não abraçou o reino de Deus, não perca tempo pedindo, não. Sabe por quê? Porque uma das coisas que faz parte do reino de Deus é o perdão. A gente vai falar daqui a pouquinho para finalizar. O perdão faz parte do reino de Deus. Agora, se você não abraçou o reino de Deus, como é que você vai pedir perdão para Deus e não libera perdão? Não é uma coisa fora do... Não dá. Então, para se viver em Deus e usufruir das bênçãos e de tudo aquilo que Deus tem, precisa abraçar o reino de Deus. Por isso que o início da pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele começa dizendo: o reino chegou. Abracem esse reino para viver o que eu tenho para vocês. Traduzindo, se vocês não abraçarem o meu reino, como é que vocês vão viver? Como é que vocês vão viver? Então, o reino de Deus nos dá livre acesso a todas as bênçãos e tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? E quarto ponto, quando vivemos a cultura do reino, perdoamos as pessoas que nos ferem, foi o que eu acabei de falar. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora, como é que a gente pede perdão se não libera perdão? De repente você tem alguma coisa aí dentro de você que está te atrasando na vida, porque o perdão não foi liberado. Queridos, perdão é um veneno que vai te consumindo. Quando a gente libera perdão, o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você, o perdão tem a ver com nós. Eu nunca esqueço quando o pastor Aquiles, eu sempre lembro quando eu faço as mensagens, né? Porque sempre vem na minha mente. Eu nunca esqueço quando ele disse que a falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno, todo dia um pouquinho, esperando que o outro morra. É você tomar um copo de veneno, um pouquinho, por dia, esperando que o outro morra. Isso é a falta de perdão. Então, enquanto você não liberar perdão na sua vida, você não estará vivendo o reino de Deus aqui na terra. Então, libere perdão. Eu não sei o que, de repente, existe dentro de você. Eu não sei o que, de repente, você precisa desatar para continuar. Porque a falta de perdão é uma camisa de força. A falta de perdão não deixa você continuar. Aí tudo dá errado, e aí você não sabe por quê. É por causa da falta de perdão. É esse veneno que você está tomando todo dia, esperando que o outro morra. É aquela vingança que você tem dentro de você. Querido, deixa que Deus cuida.
Se alguém fez mal para a sua vida, deixa que Deus cuida. Se alguém atravessou o seu caminho, te prejudicou em uma determinada área da sua vida, deixa que Deus cuida. Agora, entenda uma coisa importante sobre o perdão. Perdão não significa que você concorda com aquilo que o outro fez. Você simplesmente não deixa que aquilo que ele fez mexa mais com você. Não faça você se entristecer, não faça você se magoar, não faça você comparar a sua vida atual com a vida da pessoa que ela está vivendo. O perdão é exatamente falar para a pessoa, você continua aí no seu lugar e eu vou seguir minha vida. Você continua aí onde você está, fazendo o que você está fazendo, tudo bem, acabou, está tudo em ordem, mas eu vou seguir minha vida. Quando isso acontece, querido, é como se um nó desatasse e uma nova estrada é colocada na nossa frente. Por isso que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Sabe, queridos, alguém está te devendo gratidão, alguém está te devendo justiça, reconhecimento, respeito. Alguém está te devendo isso? Deixa para lá. Segue em frente. Quem vai te dar tudo isso é Deus. Quem te promove nessa vida é Deus. Quem te leva para um nível mais íntimo de convivência é o próprio Deus. Então, queridos, se esforce. Se esforce para liberar a paz. Se esforce para liberar perdão. Sabe, às vezes você precisa perdoar 70 vezes 7 num dia só. Às vezes você precisa perdoar 70 vezes 7 em um dia. Às vezes você tem que acordar perdoando. Às vezes você tem que acordar perdoando. Sabe aquele sonho que você teve com aquela pessoa, que você estava esganando ela no sonho? Então, aí você acorda e pede perdão a Deus. Acontece, somos seres humanos. Mas não deixe de liberar perdão. O escritor aos Hebreus, queridos, ele deixou a seguinte orientação para mim e para você. Diz o seguinte, Hebreus 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, essa palavra esforcem-se significa o seguinte, faça de tudo que tiver ao seu alcance para viver em paz. E uma dessas coisas é liberar perdão. Façam de tudo. Às vezes alguém vem conversar e fala assim, pastor, eu fiz de tudo. A primeira coisa que eu falo, será? Será que você fez de tudo? Porque se a paz não veio, você não fez de tudo. Porque não tem como. Quando a gente faz tudo que é para ser feito, essa paz chega. Esse perdão é liberado. Então se esforcem para fazer tudo. Tudo que Deus nos pede para fazer. Então, querido, se você precisa liberar perdão hoje, a gente depois vai abrir o altar aqui e fazer uma oração para que Deus e a paz de Cristo invadam o seu coração, para que você saia daqui mais leve, porque a falta de perdão é um peso, e quem vive no reino de Deus é perdoador como Deus nos perdoou. Como é que eu não posso perdoar uma pessoa se eu fui perdoado pelo Criador dos céus e da terra de uma condenação para sempre na minha vida? Não tem como eu não perdoar. Se você não está conseguindo perdoar, olha para a cruz. Se você não está conseguindo perdoar, olha por o que Cristo fez por você. E libere perdão. Libere perdão. E deixa que Deus vai cuidar de tudo aquilo que precisa ser cuidado. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Sabe por que a frase suportem-se? Porque não é fácil. Queridos, a convivência humana, grave isso que eu vou dizer, a convivência humana é uma das coisas mais difíceis que existe. Dois pecadores se relacionando. Duas pessoas completamente diferentes se relacionando. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte, suportem-se. Suportem-se.
uns aos outros. Porque, queridos, não é fácil. Perdoem as queixas que tiverem um com os outros. Perdoem. E aí ele diz por quê. Como o Senhor lhes perdoou. Queridos, cumprir esse versículo, é só quando vivemos o reino de Deus aqui na terra. Se você não vive o reino de Deus aqui na terra, esse versículo não pode se cumprir na sua vida, porque você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir ser paciente com a pessoa, você não vai conseguir amar a pessoa, você só consegue ser bom, amável, paciente e suportar uns aos outros, se você estiver inserido no reino de Deus e vivendo o reino de Deus na sua vida. Aí você consegue. Fora isso, não conseguimos. Amém? Quinto ponto, já estamos terminando. Quando vivemos a cultura do reino, caminhamos em santidade. Santidade. Mateus capítulo 6, versículo 13, só a parte A do versículo diz o seguinte: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é não cair em tentação? É manter uma vida santa. Entenda uma coisa, tentação não é pecado, mas tentação nos leva a pecar. Tentação não é pecado, mas nos leva a pecar. É possível viver de forma santa? É possível. A santificação é uma coisa gradual. A cada dia você precisa ser mais santo do que o dia anterior. Cada dia você precisa ser melhor do que o dia anterior. Cada dia você precisa fugir daquilo que te faz pecar. Então, se há algum vício, alguma coisa que não está legal na sua vida, entenda, você não está conseguindo viver o reino de Deus. Para viver o reino de Deus, busca a santidade. Não é fácil, porque é uma luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Mas a gente precisa, todos os dias, escolher fazer boas decisões para não cair em tentação e para viver plenamente, como filhos obedientes, a tudo aquilo que Deus tem como princípios e valores do reino dele, não os princípios e valores desse reino que vivemos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe o que é ser santo? É nascer de novo. É deixar o velho homem para trás, a velha mulher para trás e assumir os princípios e valores desse reino, que é o reino de Deus. Isso é ser santo. Por isso que Paulo, quando escrevia suas cartas para as igrejas, ele dizia: aos santos da igreja tal, porque Deus nos enxerga como santos, como processo de santificação diária. Amém, queridos? Então, busque a santificação. Fuja do pecado. Faça como José. José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, ali no Egito, a mulher de Potifar foi o agarrar e ele saiu correndo. Agora eu te pergunto, ele estava fugindo da mulher ou estava fugindo dele? Estava fugindo dele. Ele era homem. Você acha que ele não tinha desejo por aquela mulher? Tinha, era natural. Faz parte. Ele estava fugindo dele. E ele disse: eu não posso fazer isso porque eu estarei pecando contra o meu Deus. Então, querido, fuja do pecado. Pecado não pode ser um hábito, pecado tem que ser um acidente, erro de percurso. Amém? Então, busque sempre a santificação. E para finalizar, último ponto: quando vivemos a cultura do reino, vivemos o sobrenatural. Quando vivemos a cultura do reino, vivemos o sobrenatural. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte B do versículo diz assim: porque o teu reino é poder e a glória para sempre. Queridos, poder e glória é sobrenatural. Poder e glória está acima da naturalidade humana. Então, queridos, essa noite, se preparem para viver o reino de Deus, que é estabelecido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que essa noite seja uma noite do sobrenatural de Deus, onde você realmente possa sentir o reino de Deus sendo estabelecido na sua casa, na sua família. Entenda que para você viver o que você nunca viveu em Deus, você precisa fazer, está disposto a fazer aquilo que você nunca fez para Deus.
esteja disposto a viver o reino de Deus. Que esse Pai Nosso, essa oração maravilhosa, seja uma oração viva na sua vida, e não só palavras soltas ao vento. Entenda, você pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O próprio Jesus Cristo deixou muito claro, Marcos capítulo 16, versículo 17 em diante, diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Se você crê em Cristo, se você crê em Deus, você pode agir no sobrenatural. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é viver o reino de Deus aqui na terra. Os sinais nos seguem, os sinais nos acompanham, e a gente pode viver o sobrenatural. Então, queridos, que essa palavra possa ser uma realidade na sua vida. Eu já quero chamar o pessoal do louvor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, deixa muito claro o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Voltamos à prioridade de novo. O reino de Deus deve ser a prioridade, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que possamos, queridos, viver a cultura do reino. E eu quero declarar essa noite uma coisa que eu vou pedir para os meninos colocarem aí na tela, junto com vocês, a gente vai repetir isso juntos. Declarar essa verdade junta, que eu viverei a cultura do reino. A gente vai declarar essa verdade junta, tá bom? Vamos lá, a gente vai repetir, mas declare isso com o coração. Vamos ficar de pé já, que a gente já vai entrar em oração. Declare isso com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Amém? Vamos lá? Vou contar até 3 para todo mundo fazer bonitinho, ninguém correndo, tá? 1, 2, 3 e... eu viverei a cultura do reino de Deus e desfrutarei aqui na terra a realidade do céu. Vamos repetir? Eu viverei a cultura do reino de Deus e desfrutarei aqui na terra a realidade do céu. Amém, queridos? É possível. É possível. É possível viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A paternidade divina, a vontade dEle sobre nós, e com isso a gente se torna pessoas de oração, pessoas que perdoam, caminhamos em santidade e vivemos o sobrenatural de Deus. É possível que você saia com essa convicção, hoje no seu coração. É chegado o reino de Deus, disse Jesus Cristo. E Ele não falou isso à toa. Ele falou para mostrar que o princípio de tudo é se apossar do reino de Deus e confrontar esse reino com a sua realidade de vida. Aí sim há transformação na sua casa, na sua família e na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Se essa palavra falou com você, eu quero abrir o altar aqui, como eu falei, para que você venha aqui na frente e junto comigo vamos orar. Se você acha que precisa liberar perdão, se você acha que você precisa tomar posse dessa palavra, desse reino de Deus na sua vida, vem aqui na frente, vamos juntos. Vamos orar crendo que a realidade do céu chegou na sua casa. A realidade do céu chegou na sua família. A realidade do céu chegou no seu trabalho, chegou na sua saúde, chegou na sua vida por completo. É possível desfrutar da realidade do céu aqui na terra. Vem? Se Deus falou com você, não tenha medo, é só você e Deus. Não fique com vergonha. É só você e Deus, e tenha certeza que Deus vai trabalhar e já está trabalhando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas se precisar liberar perdão, libere. Se precisar tomar posse do reino de Deus na sua vida, tome hoje à noite, e tenha certeza que essa sua atitude de fé vai fazer você viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar na Tua palavra que é chegado o reino de Deus. Que possamos, Pai, desfrutar desse reino aqui na terra. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, não estamos aqui simplesmente por vontade humana, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a esse mundo. Não nascemos por acaso, não somos obra do acaso, não. O Senhor nos trouxe nesse mundo para vivermos de forma plena. Como Teu próprio Filho amado Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
E essa abundância só é possível quando ela é vivida no reino de Deus. Por isso, Pai, eu te peço que esta noite, Pai, pessoas que precisam liberar perdão nessa noite, que comecem, Pai, a liberar, não só por palavras, mas pelo coração, pela alma, pelo espírito, e perdoem as ofensas que receberam. Perdoem, Pai, pessoas que de repente passaram na vida delas e causaram algum prejuízo, seja prejuízo financeiro, sentimental, seja o que for, que nessa noite seja liberado o perdão e que essas pessoas possam ser revestidas da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória, e que elas possam verdadeiramente começarem a viver o reino de Deus através de tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito de vida. Pai, que possamos nessa noite desejar a santidade, que possamos ser homens e mulheres que fujam do pecado todos os dias e que possamos viver uma vida santa, que agrada o Teu coração. Pai, como é bom saber que o Teu reino chegou, o Teu reino é uma realidade, mesmo que vivendo nesse mundo, podemos desfrutar dessa realidade na nossa vida. Por isso, Pai, abra as janelas do céu nessa noite, derrama mais da Tua graça, derrama mais do Teu poder, e que possamos sair daqui com essa convicção: pertencemos ao reino dos céus, pertencemos a um rei que nos olha como filho, nos olha como filhos e filhas amados, e que possamos desfrutar dessa filiação, dessa adoção que somos em Ti. Pai, que o Teu reino seja estabelecido na vida dessas pessoas, que o Teu reino seja estabelecido na família, e que a partir de hoje possamos andar na nossa vida de cabeça erguida, confiando de que o Senhor está operando, e grandes coisas vão acontecer daqui para frente, porque tomamos posse da realidade do reino de Deus, e confrontamos com a nossa realidade terrena, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Aplaudam o Senhor. Deus os abençoe.